O planejamento de infraestrutura tem se concentrado em megaprojetos, grandes barragens hidrelétricas e corredores de transporte voltados para commodities do agronegócio, por exemplo. Nesse processo, as necessidades das comunidades locais muitas vezes não são vistas. Muitas das obras executadas falham em melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas regiões. Isso quando o grande volume de trabalhadores que as executam não acabam se mudando para as periferias carentes de infraestrutura básica, locais onde não tem qualidade de serviço de saúde, de educação, acesso à água, saneamento, mobilidade, segurança, enfim. Nós podemos citar o caso de Altamira, onde o sistema de saúde entrou em colapso e a segurança é terrível hoje. No caso da Amazônia, de maneira geral, essas carências ainda são mais visíveis e presentes nas periferias de grandes cidades como Manaus e Belém, e em áreas urbanas remotas também. Eu sou Cláudio Oliveira, assistente da Secretaria Executiva do GT Infraestrutura, e para falar sobre investimento, planejamento de infraestrutura na Amazônia, no programa de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, converso com Iremar Ferreira, educomunicador popular, articulador do Convida e membro do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Além disso, é coordenador do Instituto Madeira Vivo. Iremar, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Agradecer pela oportunidade e é uma satisfação a gente pensar sobre a nossa realidade, né? E pensar falando, né? Ou seja, o ato de pensar precede de raciocinar e falar, né? Ou seja, expressar, e esse espaço de suma importância para nós que estamos juntos nessa caminhada, pensando em infraestrutura enquanto uma parte integrante da vida de nossos povos e nossas comunidades, né? Então, muito obrigado pelo convite. Neymar, entender um pouquinho essa lógica da infraestrutura, né, passa por um processo que a gente tem frisado muito, que é essa questão da preposição, né? É uma infraestrutura na Amazônia, né, ou uma infraestrutura para a Amazônia, né? E o que a gente vê normalmente é um olhar de fora que desconhece a realidade e planeja num espaço sideral obras e intervenções que não tem nada a ver com a necessidade da população, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente precisa compreender, né, isso e à luz dos que vivem na Amazônia, né? Então, partindo dos que vivem na Amazônia, o planejamento de infraestrutura devia ser, então, já pensado a infraestrutura na Amazônia, da Amazônia, né? E não para, como sempre se fez, né? E principalmente quando a gente olha aí a partir dos anos 60, né, com o Polo Amazônia, e depois aqui para a região de Rondônia, por exemplo, com o Polo Noroeste, depois o Planafloro, e todos foram projetos que vieram nessa perspectiva de viabilizar a logística, né, a partir das infraestruturas necessárias para organizar, né, uma bagunça generalizada pela atração da vinda de imigrantes, né, para essa região. O que foi, principalmente a partir desse recorte, né, década de 60 para cá, complicando e comprometendo a vida dos nossos povos, né, originários, povos indígenas, das demais populações tradicionais, e que foi sendo relegada, né, os seus direitos e seus interesses, e sempre para atender, a partir dos projetos de infraestrutura, os interesses de quem chegava, de quem vinha ocupar, colonizar, ou como Golbery Costa e Silva dizia, né, a integrar para não entregar a Amazônia, né? Então, esse conceito remete bem e redireciona todo o olhar governamental aí já no início dos anos 70, né, nesse período, né, enfim, civil-militar, né, de governo, e que pautou, seja as grandes, né, rodovias, principalmente a Transamazônica, e depois alguns projetos aí hidroelétricos, por exemplo, como Balbina, e Samuel, e depois Tucuruí, assim sucessivamente, né? Então, é esse olhar, né? Pensar e falar em infraestrutura, é a infraestrutura que nós queremos na Amazônia, considerando a sua socio- e etnodiversidade, né? E sua biodiversidade, porque é aí que mora o ponto central, né? A partir da vivência dos povos. E não para ser simplesmente canal
ou caminhos de escoamento de recursos naturais para outros e para atender interesses só do capital e não das populações deixadas à margem, né? A gente não espera que a infraestrutura seja simplesmente na Amazônia, mas que ela sirva à Amazônia. A gente espera que ela não simplesmente passe pela Amazônia, mas que ela seja feita para que a Amazônia se desenvolva e as pessoas também tenham acesso. E aí, Iremar, eu lembrei de uma coisa interessante, quer dizer, de uma reunião que nós tivemos em que você falava assim, nós não temos um caminhão para recolher a produção, né, a bioeconômica da região, vamos dizer assim, mas estão traçando uma ponte bioceânica aqui gigantesca para atravessar o Madeira. Quer dizer, se você pegar e pôr na ponta do lápis, a necessidade da população realmente fica em quinto, sexto, sétimo, décimo plano, né? Infelizmente, isso vale para todos os projetos de infraestrutura. Quando a gente pega o hidrelétrico, por exemplo, aqui, nessas últimas 2 décadas, né, o Rio Madeira entrou, né, como aí no cenário nacional e internacional, como sendo, então, o ponto central de uma iniciativa de infraestrutura da América do Sul, né, a partir da iniciativa da IRSA, em que o Brasil liderou, e que entrou o Complexo Hidrelétrico do Madeira como o ponto central, né, nessa região, e como carro-chefe dessa iniciativa da parte do Brasil. E isso resultou na construção de 2 grandes hidrelétricas, Santo Antônio e Jirau, e que toda a energia gerada a partir dessas 2 hidrelétricas, ela é carreada por um linhão de alta tensão diretamente para Araraquara, no estado de São Paulo, e de onde entra no sistema interligado nacional, inclusive voltando para atender Rondônia. Então, essa é uma dicotomia, né, justamente para compreender como é que funciona o planejamento do setor de infraestrutura no Brasil. É sempre pensando para atender aos outros, aos de fora, e não aos internamente. E, inclusive, nessa perspectiva da energia, só por exemplo, uma das grandes demandas dessa energia gerada aqui também é para atender ao setor de mineração que está no Nordeste, de modo particular no Maranhão, por exemplo, aí para Alumar, Albras, Alunorte, elas são os maiores consumidores dessa energia elétrica gerada no Brasil. Não são as residências, é o setor minerário. Então, é uma maneira, inclusive, de exportar, né, essa energia através desse desmembramento, né, do minério in natura e depois em lingotes, por exemplo, de ferro. Então, veja, a gente atende a um mercado internacional e não atende à realidade local. Em Nazaré, onde eu moro, ainda depende, eu estou falando aqui de Porto Velho, mas Nazaré é o meu local que eu gosto de estar, lá a gente depende de um gerador a diesel. Estamos aqui abaixo de 2 grandes hidrelétricas e de uma terceira, que é a de Samuel, no Rio Jamari. Então, essa é a contradição. E, por isso, essa referência, né, de que não adianta fazer uma ponte para atravessar de Guajará-Mirim, Brasil, para Guaiará-Mirim, Bolívia, sendo que as pessoas que vivem nessa região, elas dependem de um rabeta, de um pec-pec, de uma voadeira, sabe? Elas dependem de um ônibus, elas dependem de um caminhão que vai na linha, ou de um carro pequeno que vai na linha para poder trazer a produção delas, porque não tem serviço público que atenda as demandas das comunidades, nem no fluvial e nem no terrestre. Então, e aí querem fazer uma ponte, e fazendo uma alusão a um documento que apareceu um certo tempo aí na nossa República, uma ponte para o futuro sem atender os que estão no presente, né? Então, é um desafio grande que a gente tem nesse setor, e aqui estamos no estrangulamento, né, numa região, né, em que é uma interseção dessa saída para o Pacífico e saída para o Atlântico. A hidrovia do Madeira conecta via aí baixo Amazonas para o Atlântico, enquanto que uma carreteira, a interoceânica, visa fazer a famosa saída para o Pacífico, e, portanto, agora os eixos de integração, entramos nós nesse quadrante Rondon,
né, como eixo 3 dessa iniciativa atual do governo brasileiro e que, mais uma vez, pensa para fora e não pensa para a realidade local. Sem dúvida, Iremar. Isso sem falar que, para quem não conhece a região, o Madeira é um dos rios que mais carrega sedimentos, né? E esse sedimento todo alimentava as terras, né? Fertilizando as terras que as pessoas plantavam. E agora estão parados nas turbinas, ou seja, gerando não mais a riqueza, mas como uma sujeira, né? Atrapalhando a geração de energia que, na verdade, não atende a região. Então é uma confusão gigantesca. E eu queria, assim, só para a gente não se perder tanto na energia, Iremar, e falar um pouquinho da questão do transporte, que é importante, é a questão das hidrovias, né? Então, nós tivemos aí, acho que a maior seca do Rio Madeira desde que começou a ser medido, ou eu estou enganado? Justamente. O Rio Madeira nunca vivenciou por essas gerações que aqui estão, né, de gente centenária, e também, né, na análise histórica, ou seja, de dados científicos, jamais se registrou algo desse tamanho. Não só o Rio Madeira, né, eu acho que toda a bacia amazônica, e inclusive também na parte do Pantanal. Então, é algo assim, fora mesmo da chamada das curvas, né, de avaliações aí, não extrapolou e, enfim, transbordou a algo que nos remete a uma preocupação que aqui no Madeira ela tem correlação, não tem como não fazer essa correlação com a hidrelétrica, né, o fato de ter dois barramentos que freou o curso normal do rio, o que gera um acúmulo maior de sedimento, o que gera um acúmulo maior de água, e isso provoca também mais desbarrancamento, e isso vai assoreando gradativamente o Rio Madeira de maneira assustadora. Colaborado com o fator, né, das mudanças climáticas em decorrência do desmatamento, não só na região aqui da Beira do Madeira, mas de toda a bacia amazônica e fora dela, aí vem, né, esse efeito de diminuir a formação de chuvas e, então, por tabela, os nossos rios que mais sofreram. Em Rondônia, só para ter uma noção, mesmo fora da bacia aqui do Rio Madeira, nós tivemos, dos 50 e poucos municípios, nós tivemos 23 com decreto de emergência, porque seus rios e garapés, todos quase que secaram, né? Então, ou seja, foi um processo meio que, ou seja, as veias da terra, elas secaram, né? Elas secaram e não teve esse abastecimento suficiente de água, né, aí para retornar, né, através da evotranspiração, porque não tem floresta também, estou acabando com tudo, e como é que tem a evotranspiração para poder voltar e formar chuvas? Então, é consequência. Bom, dito isso, para fazer essa correlação, né, de que a seca no Rio Madeira está associada à hidrelétrica, está associada a desmatamento, está associada à expansão da soja, enfim, de grãos nessa região, e com isso, claro, as nossas comunidades são as que mais sofrem com isso, né? Nós já tivemos na grande inundação de 2014, nós perdemos toda a área de produção, as áreas de várzeas, que antes elas recebiam aquela famosa cheia natural do rio, que ficava de 15 a 20 dias, ia embora, então se tornava muito mais produtiva. Quando em 2014 nós ficamos mais de 4 meses debaixo d'água, ou seja, formou-se bancos de areia onde antes eram várzea, e que se tornaram improdutivos ou pouco produtivos, e para poder trabalhar com ele precisa de investimento, de irrigação, o que não se alcança com o potencial, né, financeiro das nossas comunidades. Então, diminuiu também a produção de alimentos, o peixe também desapareceu, a água, por tabela, cada vez mais escassa e mais contaminada com toda essa situação da inundação, e que hoje a gente percebe ainda com isso que as barcaças de soja pela hidrovia do Madeira, já instalada há mais de 10 anos, de Porto Velho a Itacoatiara, no Amazonas, ela continua. Ela só parou no período da estiagem, mas já está todo vapor, né, e com muitas barcaças, e com uma tendência de aumentar ainda mais, é claro,
porque Porto Velho hoje é o município já que lidera a produção de soja no estado de Rondônia, e com muitas áreas em conversão para a expansão de grãos, e aí principalmente a soja, e sem contar o município de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim. Então, regiões que estão aqui na beira do Madeira, na bacia do Madeira, e que estão intensificando, e inclusive para o lado da Bolívia. Então, o Madeira está selado aí, infelizmente, um pacto, né, entre os grandes conglomerados financeiros, está aí selado um pacto de morte da vida desse rio e, por tabela, de nossas comunidades, que já, como eu disse, já estamos com a insegurança alimentar e nutricional por conta do peixe e das produções de várzea, e ainda a insegurança hídrica por conta de tudo, além da contaminação, também o lençol freático cada vez mais baixo, mais escasso. Então é um conjunto de fatores, e esse tema da hidrovia está chamando muita atenção das nossas comunidades como uma grande preocupação. Se do jeito que já está, já provoca, além, né, fatores como desbarrancamento, né, do rio, cada vez mais o rio alargando, cada vez mais, enfim, são fatores que a gente precisa considerar, né, nesse olhar, porque as nossas comunidades cada vez mais precarizando as suas vidas, porque a ausência do Sim. poder público também leva isso a precarizar cada vez mais a vida de nossas comunidades. A gente entende que a corda vai sempre arrebentar do lado mais fraco, né, Iremar? Agora, o que a gente pode fazer com isso? Quer dizer, nós estamos num momento em que a gente precisa trabalhar de maneira coletiva para apresentar caminhos, né? Por meio da participação pública, seja no Plano Nacional de Logística 2050, seja no Plano de Governo Aberto, seja no espaço que tem se dado para a questão da sociobioeconomia. Qual que é a infraestrutura hoje necessária para melhorar a qualidade de vida, para fortalecer essa produção, esse outro olhar para a terra, né, que é o bem viver, que a gente reconhece. Hoje, se você senta com as pessoas, com as organizações, com os movimentos, você consegue colher esse caminho? Quer dizer, eles têm para eles, claro, qual é a infraestrutura necessária, ou a gente precisa começar do zero para discutir isso? Porque uma coisa fantástica que eu me lembro que você me contou, por exemplo, é a rabeta solar, que é um motor movido a energia solar, que é um negócio fenomenal. Então tem coisas que podem ser um salto de qualidade na vida e no meio ambiente também, né? Sim. Aqui nós temos níveis, né, para pensar esses caminhos, né? Nós, como temos pensado a partir das nossas comunidades, a gente tem buscado essas alternativas, né, possíveis e viáveis, como essa ideia, né, do rabeta solar, né, ou PEC-PEC, alguns conhecem por PEC-PEC, e que estará esse ano de 2025, ele já vai se tornar realidade para a gente demonstrar que é viável a gente adaptar motores comuns. Aí nós estamos trabalhando com um de 3 HP, e para atender para uma embarcação familiar, né? Mas você pode pensar isso também, e pensando na questão da vida integral das comunidades. Primeiro, a demanda hoje. As comunidades não têm um transporte público. O que tem é os barcos, né, de pessoas ou de empresas privadas que passam. Se você tem dinheiro, você paga; se não tem, você não vai. Então, não tem um serviço público nesse sentido, sequer para recolher a produção das pessoas. Como é que as pessoas vão conseguir gerar renda nas suas comunidades se elas gastam mais da metade no transporte do produto? E depois, quando chega na cidade, tem um desafio da comercialização, não tem uma base de comercialização, não tem um transporte para facilitar isso. Embora tenhamos políticas públicas de compra direta, PAA, mas há uma lacuna de logística para viabilizar isso muito grande, e que as políticas públicas elas precisam olhar de maneira horizontal ou integralizando as coisas, os processos.
e não só o final. É mais fácil, claro, você falar, não, uma produção, a gente vai comprar a produção, sim, mas para essa produção chegar até o local da compra, ela requer também um atendimento que não é só um atendimento para quem produz, é para quem precisa vir para um atendimento médico que não é de emergência, para uma consulta médica, para um exame, que precisa vir à cidade. E se ele não tiver o dinheiro, ele não vem. E ainda chegando na cidade, ele precisa de uma logística para permanecer. E se não é no barco, ele vai ter que, se tem algum parente, ainda bem, se não, vai ter que pagar, enfim, pensão. Então, há saídas e aí já há ideias. Por exemplo, aqui nós já tivemos alguns momentos em que nós tivemos o barco da produção, por exemplo, que, claro, com o diesel e tudo mais, mas ela atendia minimamente a essa demanda das comunidades. Agora, a gente pode melhorar, a gente pode ter o barco da produção e ainda pode agregar nesse barco da produção pelo menos uma geração híbrida de energia para diminuir, por exemplo, o consumo do diesel e incluir a energia solar, né? Então, a eletricidade no motor, por exemplo, para colaborar. Há ideias sobre isso já em andamento, já há experimentos, há comprovações, a gente fala boas práticas nesse sentido, mas a gente precisa adotar isso para as políticas públicas, e esse é o desafio. Esse é o desafio que, no campo das políticas públicas, até por conta da busca de tentar diminuir os níveis de corrupção, você tem as chamadas e pelo menor preço, e não é pelo melhor serviço, pela melhor qualidade. Isso dificulta, porque você não consegue ter, então, um olhar diferenciado nas políticas públicas para essas realidades. Então, é claro que, havendo ainda a possibilidade de ter uma embarcação, como já tivemos aqui em Porto Velho, atendendo essa região, você precisa ir pelo menor preço, e aí não atende a população, aí é só alguns escolhem quem eles vão trazer, como acontecia aqui, às vezes dava briga entre até quem precisava do transporte, porque quem tinha 100 caixas de banana queria trazer os 100 caixas, o outro que tinha 10 não conseguia trazer, porque ele estava cheio pelos 100 do outro, então perdia. Então, são olhares que o poder público precisa, sabe, ter essa preocupação de maneira ampla, porque senão não adianta você dizer que e as pessoas sabem que a cidade, os centros urbanos não oferecem condições de vida para elas, e elas querem ficar nas suas comunidades, querem produzir a partir de suas comunidades, mas para isso elas precisam, né, de ter esse suporte. E a gente falando da infraestrutura, mas teriam outros serviços que são agregados a isso para poder gerar essa qualidade, né? Mas é preciso pensar esses caminhos da infraestrutura. Uma delas que a gente pouco menciona na questão da água, do acesso à água, mas acesso à água em qualidade, a água potável. Esse é um desafio e que às vezes depende de algumas iniciativas, por exemplo, aqui. A gente já comprovou que, a partir de um potabilizador do INPA, é possível a gente potabilizar 40 litros por hora, e que você poderia atender demandas das comunidades que estão nesse beiradão. Mas aí vem o desafio de que só se consegue fazer um projeto para comprar se for um bocado, porque não se movimenta poucos recursos. 20 mil é mixaria para uma ação do poder público, tem que ser bastante, porque senão não gera as famosas, enfim, arrecadações, né, por fora. E aí não se chega nisso. E a gente comprova que é viável, que isso promove saúde na comunidade, mas o poder público não encampa. Então, acho que esse olhar, né, de quem está pensando isso no território, ele precisa ecoar junto às instâncias de decisão. Infelizmente, são poucos os espaços de participação de fato e de direito. Às vezes a gente até tem reuniões, né, de lá que passa comissão do Conselho da Cidade, que passa nos distritos, por exemplo, para dialogar sobre isso, mas depois não se vai à frente as propostas porque elas não encontram eco no operacional da política pública, né, e fica sempre na formatação de boas ideias, mas que não sai. E esse é o desafio nosso enquanto sociedade civil, que na maioria das vezes é tentar comprovar por meio dessas iniciativas pequenas de que tem viabilidade na tentativa de criar eco, de
cavar espaço e, enfim, furar a bolha. Perfeito, Iremar. A gente podia ficar aqui mais uns 50 minutos facilmente, mas o programa está chegando no final. Quero agradecer a sua participação. As reflexões são fundamentais, né, para a gente chegar realmente e fazer a diferença, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço e até uma próxima. Maravilha. Bom, a discussão é fundamental para a gente pensar no nosso desenvolvimento, no futuro que a gente quer. E aqui, né, no programa, no próximo episódio, a gente vai falar sobre infraestrutura climática na Amazônia, quais são as regiões e pessoas efetivamente beneficiadas por obras postas em prática. A gente precisa pensar junto e, mais do que pensar, a gente precisa agir. Continue conosco. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsciência.